Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os aos seus olhos. O versículo 10: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Somente até o versículo 11. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos que ali estavam os apóstolos, e viram quando Jesus ele subiu, aqueles apóstolos, aqueles outros falaram, e Jesus disse, aqueles que não falaram, esse que vocês estão vendo aí, ele vai voltar. Jesus diz lá no livro de João, ele disse: eu vou para o Pai preparar lugar, e quando eu estiver lá, eu virei buscá-los também. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos esperando a vinda, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E como nós temos o quê? É que estar firme e preparado. Não como aquelas virgens loucas, mas como as virgens prudentes, sábias, que estavam ali preparadas com óleo, esperando a volta do seu noivo. Então, irmãos, eu quero aqui dar um rápido testemunho de que aqui há poucos meses atrás, né, que aconteceu, eu vendi um carro que eu tinha e comprei outras coisas que não foi do agrado de Deus. E eu vindo de lá de Fortaleza, eu comprei esse carro vermelho. E aí, quando eu falei para o meu filho: não, meu filho, eu não vou nesse carro porque eu estou com muito sono, eu trabalhei à noite. E ele disse: não, pai, mas o senhor devagarinho vai. Mas acontece que eu vim, comprei esse outro carro, e acontece que cheguei ali na volta da curva da Taitinga, eu cochilei no volante e barruei, né? E quase que eu morria, né, irmão? Barruei naqueles ferros lá, e a batida saiu, acho que saiu assim por volta de uns, assim quase acho que uns 15 metros, rasgando, e quebrou o parâmetro, e aí fiquei no meio da pista, e as carretas vinham de lá para cá, buzinando, e eu não sei, só foi a mão de Deus que me tirou para o outro lado, né? Porque eu fiquei assim, como é que desnorteado, fiquei assim, levei uma pancada na perna e outra aqui um pouquinho na cabeça, e a mão de Deus me tirou para o outro lado e me livrou, né? Que aquela carreta aí então foi só que, graças a Deus, é uma perca somente, né? Perca materiais, que aí eu tive prejuízo, né? E o carro até está encoxado, porque também ainda está com problema. Mas graças ao meu Senhor que estou vivo, né, irmão? Eu sei que Deus me deu um grande livramento. Deus me deu um grande livramento. Como também Ele já me deu para trás outros livramentos, né? Na minha vida, Deus já me deu muito livramento. E a cada dia, o servo de Deus, ele está, quando ele está firme nos caminhos do Senhor, irmãos, ele passa por barreira, porque ele depois diz: como, Senhor, eu te agradeço por ter passado por isso. Por quê? Porque ele está com o Senhor, né? Está firmado na rocha. Aleluia! Quando ele está firme na rocha, quando ele está ligado na videira verdadeira, Deus, Ele livra de tudo, né? Então, irmão, eu agradeço aqui a rica oportunidade que recebi e peço oração aos irmãos por mim, né? Pela minha casa, pela minha esposa, pelos meus filhos, para que Deus possa cada dia mais me abençoar e eu continuar firme, né? Mas continuar firme nos caminhos do Senhor e as provas para o Senhor. Glória a Deus. Isso que aconteceu com o nosso irmão Lázaro, isso aí foi um livramento de Deus. Para que quando ele fazia as coisas que pertencem ao Senhor, ele podia perguntar a Deus. Deus deu um susto para você. Foi um susto que Deus te deu. Só que Deus vai dar outro carro novo.
Aconteceu igual quando o homem colocou a mão lá na carruagem que levava a arca, o carro quebrou. Muitas vezes é necessário quebrar-se alguma coisa para que o homem venha despertar. Deus vai dar um carro melhor ainda, amém? Só que o irmão tem que fazer alguma coisa, consultar o Senhor primeiro, se é para desfazer, se não é para desfazer. Amém, gente? Eu vim aqui hoje só, nós tivemos ali em Quixadá, eu estou para ir para Quixadá no dia semana que vem, curso de senhoras. Sabe, semana que vem, não é? Semana, vai começar a semana, começou. Curso de senhora. Missionário é muito parado, não tem cadeira. Cadeira só perdido para trás. Chega a missionário evangelista, cantor, não tem cadeira. É campo, é rua mesmo, é missão. De campo. Nós tivemos ali em Quixadá uma bênção, semana passada. Deus bradou. Aleluia, Jesus. Eu mandou buscar até pessoas do outro lado da rua, lá outra casa lá, no meio do culto, no meio da mensagem, trazer para dentro da igreja e trazer na frente aqui. A pessoa está prestes a perder a vida, já tinha perdido um pulmão já. Tinha perdido um pulmão. Deus mandou buscar lá do outro lado da rua. Que a vontade dela já era para ela vir para a igreja e ela não tinha força. Ficava lá na calçada, ninguém ia lá. Morando de frente para a igreja. Aí Deus manda alguém embora para chegar lá no Quixadá para trazer a mulher que está na frente da casa, da igreja, trazer para dentro que a mulher ali dá o testemunho, ó. O médico disse que eu vou perder o outro pulmão, se eu perder o outro eu morro. Já tirei um. Entendendo? Pronto, está congregando lá e está curado, nem com um só. Diga glória a Deus. Glória! E outra coisa que nosso pastor leu aqui nesta noite, sobre ali o apóstolo Paulo, naquela passagem ali da Lídia. Existia uma serpente ali chamada Pison. Naquela época, e era ela que usava as pessoas ali com espírito de adivinhação. E dava muito lucro ali. Ela tinha um altar dela. Então, o que aconteceu? O Apolo, quando chegou ali antes de Paulo, matou aquela serpente. Ao expulsar de algumas pessoas, ela que ela usava já ali. Mas tinha Lídia ainda na época. E Satanás ele é tão astúcio, irmão, que ele sabe que quando te elogia, se você não for um homem de visão, o elogio faz você cair, te compra. Então veja que ele elogiava isso. Era verdade? É verdade, era. Ela falava a verdade, mas só que ela falava uma verdade maligna. Dá para você entender, gente? Ela falava uma verdade, esse homem aí é um de Deus. É uma bênção, é São Paulo. Tá? Ela falava a verdade. Mas uma verdade que era o quê? Para conduzir Paulo a sair da graça. Como ela faz hoje. Os alguém, quando começa a elogiar, opa, eu nunca quis elogio por causa disso aqui, ó. O elogio é um perigo. Por isso que tem muitos homens de Deus na rua aí, derrubados, presbíteros, evangelistas, pastores, elogios, idolatrando, caracata, elogia. Não, isso é até o Espírito Santo usar. Quando o Espírito Santo sair, já era. Quando o Espírito Santo sair de você, acabou o homem. Pode ser qual for o doutor. Qualquer doutor, o Espírito Santo saiu, acabou o homem. Porque não é ele, é Deus que usa. Aleluia. Só que nós prejudicamos até os vasos das pessoas por causa disso. A gente fica idolatrando. Mais do que o próprio padre lá na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ela falou, vou ver se eu pego ele também. Pegou muitas pessoas, vou pegar ele também. E começou ali a elogiar Paulo. Não é que o elogio não seja bíblico, porque é bíblico, porque o anjo elogiava Daniel. O anjo elogiava Daniel quando teve com Daniel. Só que o elogio você tem que discernir. E Paulo tinha o dom, os 9 dons. Paulo tinha o principal dom, que era o dom de discernimento de espírito. Então, rapidamente, em questão de 3 dias, Paulo discerniu, opa, esse elogio não vem de Deus, não é do Espírito Santo. Esse elogio é um demônio que usa essa mulher. No terceiro culto que eu for orar lá, eu vou pegar ela. E ele vai acabar com isso, que eu não estou aqui para isso, porque ele está precisando me enganar. Tem pessoas que gostam disso. No dia que você não elogia ele já fica triste. Puxa vida, cantei o hino hoje, foi maravilhoso. O hino, ninguém fala que o hino foi bom, ninguém chegou perto de mim, puxa, não louva muito.
Está entendendo? Porque você não tem um dom de discernimento de espírito. Glória a Deus. Paulo tinha esse, é um dos maiores, ou seja, é o maior dom que nós devemos buscar, é discernimento de espírito. Discernir tudo é a melhor coisa que tem. Você discernindo tudo, você evita errar menos. Pode até errar, mas evita errar menos. E acertar mais. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então Paulo discerniu no ato. Opa, essa mulher não é ela que está falando. Alguém está falando dessa mulher? Por causa desse dom que Paulo tinha, que Deus deu a ele. Antes de se encontrar no caminho de Damasco, já tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Então abra sua Bíblia. Nosso irmão trouxe em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a obra do Senhor, a obra de missão, começou ali. Um mandamento dado por Deus, já em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, lá, quando ele diz, ó, ficar em Jerusalém. Fica em Jerusalém, era uma promessa. Fica em Jerusalém, no capítulo 4, no capítulo 1, versículo 4 de Atos Apóstolos, Jesus disse para os discípulos ali, ó, fica em Jerusalém, se reveste de poder, de conhecimento, da graça, se prepara, se capacita. Porque essa promessa vai se cumprir, vocês vão ter que ir fazer a minha obra. Vocês vão fazer a minha obra, eu vou subir. Eu vou voltar para o Pai novamente. A minha missão aqui está acabando terrenamente. Como corpo de carne, como homem em carne, minha missão está acabando. Vai vir a outra, mas depois é espírito. E eu vou subir. E o corpo glorificado. Jesus pregava isso para eles ali já. No primeiro capítulo de Atos Apóstolos, no versículo 4, você vai ver lá que já está dizendo. E em Lucas teve essa visão. Lucas que fez Atos Apóstolos e Lucas, o Evangelho, e Lucas ali, quando escreveu os dois livros, Lucas já tem essa visão lá em Lucas 24, 49. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, você vê que missão precisa de um preparo. Precisa de um preparo, irmãos. Nós precisamos se preparar para que nós venhamos, quando sair fazer a missão, ter bons resultados. Ser benéfico. Diga glória a Deus. Então Lucas já orientava, escreveu o livro, já orientava, olha, já colocou isso lá, vocês precisam ficar em Jerusalém. Jerusalém representa a igreja de Cristo, a igreja do Senhor aqui dentro. Ficar na igreja, se preparar primeiro, em oração, em jejum, na graça, no conhecimento, no poder, nos dons, na unção, na virtude, em tudo. Um pouquinho, se preparando um pouquinho em tudo, você sai mais com condições de fazer uma obra e uma grande obra. Principalmente no conhecimento e na graça. Conhecendo como você começar uma obra e saber que ela vai dar fruto. E na graça, sabendo quando você for usar, você usar com os dons, ter resultado, ter fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, são alguns detalhes. Eu vou abrir aqui para a gente não ficar. Você lê Lucas 24, 49. Abra sua Bíblia aí, rapidamente, sem perder tempo. Lucas 24, 49. Porque muitas vezes a pessoa até quer fazer missão. Muitas pessoas chegam para mim e dizem, missionário, eu quero fazer missão. Eu quero ganhar almas, eu quero viajar. Eu quero ir lá para fora, eu quero ir no outro estado, eu quero ir. Ou seja, tem vontade de fazer missões, mas não tem vontade de se preparar primeiro. Ele não quer se preparar, ele não quer se capacitar na palavra do Senhor e através dela para que ele vá fazer a missão e ele seja bem sucedido. Isso é mais importante, irmãos. E às vezes a pessoa sai sem um devido preparo, ou até mesmo no tempo do Senhor, sai fora do tempo de Deus, porque Paulo, quando fez a primeira viagem missionária, foi depois de 14 anos. E ele era doutor, era teólogo, mas só viajou para a missão depois de 14 anos, está lá nas suas cartas, nas suas epístolas, sua primeira viagem. Louvado seja o nome do Senhor. Então Lucas 24, 49 diz assim, versículo 49 de Lucas 24 é a promessa da unção do Senhor e do poder. É a promessa da unção e do poder para o serviço. A promessa da unção
e do poder para o serviço. Ele disse assim, ó: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Permanecei, ou ficai, alguma Bíblia, permanecei, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestido de poder. Permanecer na igreja, aprenda, se capacite, crie estratégia de oração, de evangelismo, de visitas, de rua, de praça. Ou seja, se capacite, se prepare. Depois você vai sair. Você sai consciente que Deus vai fazer uma grande obra, porque você sai preparado diante do Espírito Santo. Deus vai te usar. E quando Deus te usar, você vai entender como Deus está te usando. Porque muitas vezes você sai de qualquer maneira, o que acontece? Você não sabe nem como Deus está te usando. Deus está até te usando, pode até te usar, você falar para alguém do Evangelho. Mas você em si saiu despreparado, você não sabe nem se é Deus que está te usando. Ou seja, você fica confuso. Então você tem que sair consciente, sólido, espiritualmente, mentalmente, moralmente, capacitadamente, para chegar e quando fazer a obra do Senhor, saber que realmente Deus usou você. Você está sabendo o que estava fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário, irmão. Ninguém pode fazer nada se não souber. Ninguém pode pegar uma tarefa para ali realizar ela, se você não aprendeu a fazer ela. Eu não posso ser médico se eu não estudei para medicina, se eu não li livros de medicina, se eu não tomei conhecimento sobre medicina. Está aí agora. Está aí a confusão. Ninguém sabe qual é a vacina que pode matar esses vírus que estão por aí. O homem não sabe ainda, quer dizer, eles vão já começar a estudar para descobrir uma vacina. Tudo que for na terra tem que ser assim. Aleluia. Tudo que for terreno, material, homem, carnal, tem que ser assim, estudado. Você precisa aprender como realizar a tarefa, como realizar uma missão. Porque missão é um ato de realizar alguma coisa. Missão é um ato de fazer alguma coisa. Aleluia. Isso é missão. O que é missão? Missão é um ato de eu realizar alguma coisa. Seja qualquer tipo de coisa, qualquer serviço, qualquer área. Isso é uma missão. Missão, eu tenho uma missão de fazer casa, então eu sou pedreiro. Tenho uma missão de fazer casa, construir casa. É uma missão, eu tenho uma missão de ser médico, de ouvir as pessoas enfermas e eu tenho missão. Eu aprendi a passar remédios e ela ser curada. Ou não, mas é uma missão. Eu tenho a missão de ser evangelista, missionário. Deus me deu essa missão. Então eu tenho uma certa facilidade, já por dom, que Deus me deu. Eu ir para uma praça e começar a pregar e Deus fazer com que as pessoas se aproximem e eu ali falo do seu amor e elas aceitam Jesus. Uma missão que Deus me deu, um dom que Deus me deu. De ganhar alma para Jesus é um dom. Tem pessoas que não sabem nem ler direito, mas tem um dom. Só que em cima desse dom eu preciso me preparar também. Então eu tenho que ficar na casa do Senhor, na igreja. Eu tenho que estar no culto de doutrina, eu tenho que estar na escola dominical, eu tenho que estar lendo a Bíblia em casa, eu tenho que estar pesquisando, eu tenho que estar ali consultando livros bíblicos, doutrinários, para que eu possa cada vez mais me capacitar. Diga a glória a Deus. E às vezes as pessoas chegam e querem pregar missão. Eu chego em certos lugares e a pessoa diz assim: ah, vou pregar no culto de missão hoje ali. E ele nunca saiu nem de casa, só sai de casa para ir na padaria, no mercado, na mercearia, não saiu de casa para nada, não foi nem no culto de missão, nunca foi às vezes. Aí alguém chega para pregar missão, vai pregar missão, que missão que ele fez para pregar? Há uma contradição muito grande, irmão. Para você pregar missão, para você ser pregador de missão, preletor de missão, você tem que estar fazendo missão, fazer missão. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ah, mas não pode, missionário, pregar missão, você nunca fez uma missão? Você pode até pregar, mas não tem sentido. Não há uma contradição, irmão. Como é que eu nunca viajei, então não tenho experiência? Eu vou te mostrar biblicamente agora, e já foi lido, está aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito Santo. Aí que vem agora que vem um forte. Porque ele já fez a promessa, ele vai derramar poder sobre você através do Espírito Santo para fazer a grande obra. Mas só que agora que vem um fundamento. O fundamento qual é? E vós sereis minhas testemunhas. Testemunha é você praticar. Glória a Deus. Olha aí. Olha a contradição aí. Olha aí, Jesus falou só, você vai receber poder, vai receber o Espírito Santo.
Pode ir, meu filho, vai fazer missão. Vós sereis minhas testemunhas. Ou seja, a capacidade começa por aí, no seu caráter. Tem caráter. Como é que eu vou fazer missão por aí se eu estiver fazendo alguma coisa que não está adequadamente como um obreiro, como um missionário, uma obra evangelística, uma obra de missão, ou até mesmo dentro da minha própria igreja, se eu não estou com a minha vida totalmente em caráter para fazer missão? E meu testemunho? O missionário quando vem ali, rapaz, não é aquele homem que vem fazer missão aqui hoje, vem evangelizar a rua aqui hoje. Está entendendo, gente? Ele está dizendo, vai ser as minhas testemunhas. Ser testemunha de Jesus é difícil. Testemunhar de Jesus hoje é a coisa mais difícil que existe nos últimos tempos. E vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, ou seja, olha aí, na minha vizinhança, do meu lado, na minha casa, na minha igreja, meus irmãos de fé, no corpo de Cristo. Vós sereis minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus quer que você primeiro seja testemunha em todos os lugares, nos 4 cantos do mundo. Olha aí o mistério ali. E eu vejo muitos pregando missão, não faz missão, e tem mais essa, não tem esse testemunho que Jesus está pedindo aqui. E Paulo alerta isso lá em Timóteo. 2 Timóteo, Paulo diz: cada um usa o seu vaso de santificação e honra para uma grande obra. Cada um sabe usar o seu vaso de santificação e honra para uma grande obra. Olha aí para você ser testemunho e fazer um culto de missão e sair pregando missão por aí. Louvado seja o nome do Senhor. Então é uma das obras, a obra mais difícil que tem na terra é fazer missão, é fazer evangelismo. Nos últimos tempos, no século XXI, nos dias de hoje, principalmente, irmão, quando se fala de cantores que louvam o Senhor, um pede 50 mil, outro pede 70 mil, outro pede 10 mil, outro pede 15 mil. Isso é missão? Isso é missão não. Aleluia. Você vem cantar na minha igreja? Vem. Tem uma aí que é a mais cara, 90 mil reais. E tem gente famosa que começou, a primeira que eu conheci quando eu aceitei Jesus há 20 e poucos anos atrás. Eu sempre gostei dela, sempre louvei ela. É 15 mil. Era para ser mais, porque foi uma das primeiras na mídia aí. E ela só cobra 15 mil. Está muito, está demais. Isso é missão? Missão é isso? Você vem cantar na minha igreja, aí cobra 50 mil reais? Que missão fácil é essa? Jesus mandou fazer essa missão. A missão que Jesus manda fazer aqui, irmão, quando ele chamou os 12 lá em Mateus, você vai ver que ele disse assim: olha, não levei alforje, não levei a paca, não levei 2 túnicas. Sabe o povo, irmão, é cego. O povo ele não desperta para a Bíblia, para a palavra do Senhor. O povo não desperta. Ou alguns líderes que querem a coisa mais fácil. Eu trago uma famosa cantora, eu trago um pregador famoso, pregador, e aqui enche a minha igreja rapidinho. Eu não vou ter muito trabalho para fazer missão de porta em porta, de casa em casa, de jejuar. Mas é só para aquele culto, vai encher aquele culto, no outro dia está vazio de novo. Você vai encher aquele culto, porque a cantora famosa veio, porque o pregador famoso veio. No outro culto, ou numa semana, não tem mais ninguém, está vazio de novo. Porque isso não é missão. Jesus mandou o homem fazer isso, Jesus mandou o homem ir pregar o evangelho a toda criatura. Jesus mandou o homem ir lá e cantar por 50 mil, nem pregar por 10 mil, não. Ele disse: nem leva 2 alforjes, nem leva roupa, 2 túnicas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa: missão não é isso não. Missão é sacrifício. É muito fácil eu dizer: eu sou missionário, e sair por aí com um carro do ano, zerado, pneu novo, zerado, tanque cheio de gasolina, e pregar em tal cidade, e chegar ainda tem um terreno para receber. É muito fácil. Fazer missão assim é muito fácil, todo mundo quer fazer. Agora quer ver ser mandado, não, nem chamaram por ninguém, mas ser mandado por Deus: vai em tal cidade ali e prega a minha palavra.
como Jesus mandava. Eunuco que mandava outros, vai lá e fala a minha palavra, vai lá Isaías e prega a minha palavra. E você fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, sem nada. Só que para Isaías falar isso, ele passou pelo processo. Ele viu a glória do Senhor. Isaías não viu um montão de dinheiro não, irmão. Ele viu foi a glória de Deus. Ele não viu, irmão, alguém fala para ele assim, olha, vai ser 10 mil que o pastor vai te pagar, que a igreja vai te pagar, vai ser 50 mil, não. Isaías viu, foi a glória do Senhor. Ele viu a glória de Deus e disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, fazer a tua obra. E as pessoas não têm a pedir a Deus discernimento do Espírito, para discernir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não chamou, irmão, você para ser um empregado dentro da obra dele, não. Você chamou para você ser servo. Empregado ele tem, irmão, pagamento, servo não. Aleluia. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que despertar para os últimos dias. Louvado seja Deus. As pessoas depois que descobriram que o Evangelho pode ser um meio de vida, depois que as pessoas descobriram, irmão, que não precisa mais trabalhar, e o Evangelho pode ser um meio de vida, não no caso aqui do nosso pastor que trabalha, tem carteira assinada, e tomara a Deus que ele continue desse jeito, que isso não atrapalha a obra não. Já cheguei em alguns lugares que não, Deus mandou fazer, Deus disse que era para mim trabalhar não. Ué, e eu falei, pastor, Deus disse que você trabalha não? Não, para viver da obra, E Paulo por acaso vivia de obra? Paulo não trabalhava não? Paulo não fazia tenda não? Se Paulo disse, eu quero trabalhar, se for possível até de noite, de dia, de tarde, de manhã, qualquer hora, 24 horas, 48 horas, 6 por 1, para não ser pesado a ninguém, para não ser escândalo para o Evangelho, porque é de mim se vier o escândalo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver que em Mateus capítulo 10, vou já terminar aqui agora, diz assim, olha, Jesus enviou os seus 12 e lhes ordenou, não ireis pelo caminho da gente, nem entrai em cidades de Samaritano, antes ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chama a cantora dessa famosa aí. Se for para ir na rede de TV, ela não pensa 2 vezes. Fica louca, doida para ir, porque é grande mídia. Mas chama para vir na igreja aqui, que ela venha cantar aqui, não vai pagar nada, só passar dela de volta. E de volta. Se ela vem, você não fala nem com ela, tem que falar com as pessoas que são responsáveis. Já para dificultar, para ela não vir. Louvado seja o nome do Senhor. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele disse assim no versículo 7, Mateus 10, 7. E indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus, curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebesse, de graça dai. Cadê esse evangelho pregado aí, irmão? Sou hipócrita, cadê esse evangelho? Cadê esse evangelho pregado na terra? Jesus mandou, cadê isso aqui? Cadê os enfermos sendo curados? Cadê, irmão? Cadê os cegos vendo? Cadê, irmão? Os leprosos sendo curados, cadê, irmão? De graça dai, de graça receber, cadê, irmão? Se você só vem cantar aqui ou pregar aqui, se o pastor pagar. Já pensou se eu entro numa dessa? Sair de uma cidade para outra como eu tenho feito? Eu não disse para ninguém que eu ia lá por tanto, nem por tanto. Fui fazer a obra do Senhor. Louvado seja Deus. E ele diz assim, de graça recebesse, de graça dai. E ele diz aí, vai dizendo, olha bem, Deus vai, aí o negócio vai apertando. Isso aqui ninguém prega, isso aqui ninguém lê na Bíblia, porque vai despertar a igreja, vai despertar os membros, vai despertar o povo, vai despertar. Você vai dizer, opa, que negócio é esse? Ele diz assim, olha, e não levareis ouro, olha aí, não é para ir com uma conta cheia, não. Ouro é que representa riqueza, fortuna, dinheiro. Não levarei ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforjes para o caminho,
nem duas túnicas, ou seja, uma mala cheia de roupa, e roupa tudo de etiqueta. Mas o empregado, porque se amassar, ela tem que ficar ali bajulando até ela subir no púlpito ou no palanque. Nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. É Deus lá que vai prover. Deus manda você ir, Ele que vai prover. Ele que vai ver o que você realmente vai receber da mão dele. Não é você decidir antes de ir já receber. Só sai de casa se você já colocou na conta bancária a 50%, 60%, senão nem de lá não sai. Digo para você com conhecimento de causa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então nós precisamos viver como essa igreja está vivendo, como essa igreja aqui vive. O evangelho genuíno da salvação, da transparência, da verdade. Está aqui. Se a igreja pode te abençoar, amém. A igreja, nós vamos te abençoar. Se a igreja não pode te abençoar, a altura que você acha que você merece, que nós não merecemos nada, não somos dignos de nada, irmão. Estamos aqui, por favor, merecido do Senhor. E as pessoas ficam aí idolatrando cantores famosos, idolatrando pregadores famosos. Nós estamos vendo o resultado que está por aí afora. Atrapalhando o evangelho, atrapalhando o povo vir para a igreja pelos escândalos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque missões não se faz mais hoje. Missões é isso aqui. É isso aqui. Missões é que essa igreja faz. Missões é isso aqui. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Se chegar a ganhar alguém para Jesus, pregar para ele, e ele não tem o sustento, Deus ainda manda você ainda prover o sustento para ele ainda, para a obra e a fé ser completa. Mas você vai lá, tira o que ele tem. Se brincar, tira o que ele tem ainda. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora vai daqui para Quixadá. Uma boa distância, tem que pagar a passagem. Você sai pela fé, você sai na direção de Deus. Vai daqui para o Maranhão, ou para outro estado, como eu faço. Quando eu fui para o Maranhão, quatro viagens para o Maranhão por minha conta. E Deus lá proveu, além daquilo que eu gastei. Deus proveu. Mas eu não saí daqui dizendo que era tanto para mim lá, não. Eu fui pela fé no Senhor e cheguei lá, Deus proveu. É o que ele está dizendo aqui, ó. É a Bíblia, a gente vai prover. Está aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Porque diga ao trabalhador do seu alimento. Deus vai prover para mim e para você, para a igreja de Cristo, quando você está na direção. Agora vai ver as mansões que tem por aí. As mansões. E a Bíblia diz bem claro, irmão, vou fechar aqui. O que adianta ganhar o mundo todo? O que adianta você ficar milhão? A Bíblia diz, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a tua salvação? Logo, se hoje eu perdi a tua alma, o que tu tem para dar? A tua mansão, a tua riqueza, teu carro importado, a tua fama? Hã? Que adianta ganhar o mundo todo? Isso quer dizer que essas pessoas não estão preocupadas com essa palavra. Estão preocupadas com o seu bem-estar, com o seu dia a dia. Não estão preocupados com essas palavras, porque eu já sou rico, já sou bem sucedido. Para que eu vou cobrar mais 50 mil? Eu vou cobrar passar, eu vou cobrar 10 agora, que eu não estou precisando mais. Vai cobrar 100 se for possível, irmão. Cobra 100, 200 se for possível. A ambição, o coração está apegado ao dinheiro, à riqueza da terra. Que a traça e a ferrugem corrói, o ladrão rouba, e você perde a salvação. Deus possa abençoar. Missão é ser testemunha de Jesus. Primeira coisa, vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Começa dentro da igreja, porque o servo do Senhor, o pastor, o anjo da igreja, não vai chegar aqui e me consagrar missionário e mandar eu para o campo se eu não for uma pessoa que sou testemunha de Cristo. Não vai. Se eu não sou testemunho de Cristo, ele não vai dizer assim, ó, vou te consagrar, você vai para o campo missionário e vamos fazer a obra. Como é que ele vai fazer isso? Se você souber que eu não sou uma pessoa testemunho de Cristo, de caráter de Cristo. Se as qualidades para ser um obreiro, a Bíblia nos mostra claramente, homens de verdade, homens que não aborrecem a avareza, homens tementes a Deus, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de sabedoria. Esses são os caráteres para que eu possa ser testemunha de Cristo para fazer missões. Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.
Vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, aonde você passar. É por isso que Eliseu era muito reconhecido. E a mulher falava com verdade. Aquela ali não era um demônio que falava nela. Aquilo ali era testemunho que ela via do homem de Deus. Uma coisa era um demônio falando da Lídia. E outra coisa era aquela mulher viúva lá, aquela mulher rica falando de Eliseu. Eis que eu vejo, esse homem é um homem de Deus. Toda vez que passa aqui na minha porta. Olha a diferença de testemunho aí, ó. Uma coisa é o demônio preparando um laço para derrubar o servo do Senhor, ou a serva. Outra coisa é a própria mulher ali, Deus usando ela, porque ia precisar fazer uma obra de missão na vida dela, então chamando a atenção dela para ela ver o profeta passar na casa dela todo santo dia. Então, a primeira coisa que nós temos que ter testemunho, porque há uma grande nuvem de testemunho nos vendo e nos observando. Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Que Deus possa abençoar a igreja do Senhor. Vamos fazer missão. Vamos fazer missão na direção do Senhor. Vamos fazer missão quando o Espírito Santo nos ordenar aí. Como ordenou os irmãos no passado, a igreja no passado. Vamos fazer missão consciente que nós estamos na posição de Deus. Não do homem. Que nós estamos fazendo a vontade do Senhor para que a obra dele realmente se resplandeça em nós lá fora. E ela possa dar fruto. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Rique e abundantemente. Glória.